A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus, para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Malaquias, capítulo 3, vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor diz assim em Malaquias 3, eis que eu envio o meu mensageiro, o qual o preparará o caminho diante de mim. Aqui quando fala enviarei o meu mensageiro, isso era João Batista, né? Até a vinda de Jesus, ficou ali de Malaquias até Mateus, né? O primeiro livro dos evangelhos, né, de Cristo, do Novo Testamento, ficou 400 anos sem o Espírito Santo de Deus falar com o povo, sem usar nenhum profeta. Então ele diz que eis que eu envio o meu mensageiro. Que mensageiro foi esse enviado por Deus, né? A qual preparará o caminho, que foi o caminho preparado para a vinda de Cristo. É o João Batista. João Batista, o evangelista ali, preparando o caminho para a vinda do nosso Senhor. E diante de mim, e virá subitamente ao seu templo o Senhor a quem vós procurais, e o mensageiro da nova aliança a quem desejai-vos. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Esse mensageiro da nova aliança, né? Esse mensageiro da aliança. Quem é esse que vai fazer uma aliança com Deus? Vai fazer o povo fazer uma aliança com, né, o Criador, nosso Jesus. Deus ia enviar ali um mensageiro que era João Batista, para preparar o caminho para a chegada do nosso Jesus, nosso Rei, nosso poderoso, nosso Cordeiro vivo, que desceu do céu e foi para a cruz para nos conectarmos ao Pai. Porque nós, sem a ajuda de Cristo, não conseguimos ter acesso ao Pai. Então, João Batista veio e exerceu, né, ali com excelência, preparando o caminho. Ele estava a serviço do Pai para preparar o caminho para a vinda do nosso Messias. Então, nós temos que ser hoje o João Batista das últimas horas, né? Aqui está falando da primeira vinda de Cristo, mas aqui no verso 2 diz assim: mas quem é capaz de suportar o dia da sua vinda? E quem poderá estar em pé quando ele se manifestar? Porque ele é como fogo purificador e como o sabão do lavadores. Veja, quem poderá suportar? Na primeira vinda de Cristo, né? Ele veio e ele está como nosso lavandeiro. Ele veio para nos lavar, para nos purificar. Ele veio. Mas quando diz ali, quem suportará a sua vinda? Isso já se refere à segunda vinda de Cristo, quando ele vai vir para resgatar a sua noiva e julgar esse mundo. Quem poderá suportar esse dia? O dia em que Cristo vai vir e ali vai ser totalmente ali julgado o mal, onde o mal vai receber a sua punição. Eles já são derrotados, porque Cristo já derrotou eles na cruz. Jesus veio para nos purificar, para nos lavar, para nos remir, mas nós temos que estar do lado de Cristo, aceitar o sacrifício dele na cruz, né? Ninguém poderá suportar a vinda dele, do Cordeiro vivo, do Messias, do, né, grande eu sou. Quem poderá suportar? Né? Aquele que estiver ali reconhecido Cristo como Salvador, quem reconhecer Cristo como teu Senhor, quem estiver na posição, esse vai suportar, porque Cristo vai ter misericórdia, vai derramar o teu amor, ele vai resgatar. Mas ai daquele que não toma posição com Cristo, aleluia. Verso 3 que se diz, e se assentará como fundidor e purificador da prata, porque limpará os filhos de Levi, e os refinará como se refina o ouro e a prata, e trarão para o Senhor oferta em justiça. Veja aqui quando ele fala, e se assentará como fundidor e purificador de prata. Isso é, quando o fundidor ali, o que limpa a prata, o que, né, quando você mexe com a prata, quem tem louças de prata, eu não tenho, mas quem tem, né, sabe que quando ela tá toda ali fundida, purificada, limpinha, ela vai refletir a face da pessoa. Até vamos dar um exemplo, a moeda, né, hoje não são de pratas, mas as moedas que na época era de prata,
ela tinha um desenho ali de um rosto, né? Mas aqui quando fala e assentará como fundidor de prata, isso é, quando ele ver refletido em nós a face dele, né? Porque limpará os filhos de Levi, isso é, nós vamos estar limpo, nós vamos ser fundidos, limpos pelo Cordeiro, nós vamos ser limpos pelo que Cristo fez na cruz, pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos limpos, nós fomos purificados. Então nós vamos ter refletido em nós o rosto de Jesus. Isto é, a pureza de Cristo tem que estar em nós. Aquilo que Cristo fez tem que refletir em nós. Um constrangimento para não pecarmos mais. Agora nós temos que ser o pequeno Cristo. Isto é, nós vamos refletir a face de Cristo. Todo aquele que se diz cristão, ele tem que levar nele a essência de Cristo. Quando ele diz ali, né? E assentará como fundidor e purificador da prata. Isso é, ele quer nos limpar de tal maneira. Foi por isso que Cristo passou pela cruz. Para que nós venhamos ter conhecimento, né? Do que é falha, do que é erro. Para que nós venhamos recorrer a ele pedindo perdão. Reconhecendo as nossas falhas. Aleluia. Porque ele quer limpar os filhos de Levi. E os refinará como refina o ouro e a prata. É isso que Deus quer fazer com nós. Ele quer nos purificar. Ele quer nos purificar como refina o ouro e a prata. E trarão para o Senhor oferta de justiça. Que oferta é essa? É um coração quebrantado diante do Senhor. Sim, as ofertas, os dízimos, é necessário na casa do Senhor. É necessário para suprir, né, o templo do Pai, para que possamos também ajudar outras pessoas. É necessário a oferta, mas a maior oferta, o maior sacrifício, a maior oferta de injustiça para Deus é um coração quebrantado. É um coração verdadeiramente voltado à vontade do Pai. E no verso 4 diz: então será agradável ao Senhor a oferta de Judá e de Jerusalém, como nos dias passados e como nos anos primeiros. Isto é, né? Como um dia já foi agradável ao Senhor, porque eram ofertas e sacrifício de um povo que temia Deus, de um povo que andava na lei do Senhor. Então o Senhor está dizendo aqui, então será agradável quando nós tivermos um coração verdadeiramente voltado ao Senhor, quebrantado, pedir perdão verdadeiramente ao Senhor, Ele vai aceitar as nossas ofertas. Né? Não é apenas ofertar. O nosso ato de ofertar na casa do Senhor não é um ato apenas porque eu quero uma moeda de troca. Eu vou ofertar para Deus me abençoar. Eu vou ofertar para ser abençoado. Não, eu vou ofertar porque eu reconheço Ele como o meu Deus. Porque Ele é merecedor do meu reconhecimento. Porque eu amo, porque eu quero andar em santidade, porque eu quero andar nos caminhos do Senhor. Porque eu quero estar em obediência, independente das coisas, né? Então será agradável ao Senhor, porque não adianta fazer tudo errado. Isso que o Senhor queria dizer ao homem. Não adianta o homem estar sujo e querer ofertar, né? Não adianta, tem que se corrigir, porque para que a oferta chegue ao Senhor com cheiro agradável, para que seja ali oferta em justiça. Não adianta a pessoa ser injusta em tantas coisas e ofertar ao Senhor e essa oferta não chega com cheiro suave e agradável ao Pai, né? Então ali ele estava dizendo, então será agradável ao Senhor a oferta de Judá e de Jerusalém, como nos dias passados e como nos anos primeiros, né? Então nós temos, quando diz ali, como nos dias passados e como nos anos primeiros, referindo-se que a oportunidade dos sacrifícios oferecidos, né? Nós estamos com a nossa vida ali limpa diante do Senhor. Quando ele diz ali que ele vai limpar, e limpará os filhos de Davi e refinará como se refina o ouro e a prata. Isso é, nós temos que estar com as vestes limpas, com o espírito, né, quebrantado diante do Senhor, para nós oferecermos ali, né, nosso sacrifício, para que Deus venha aceitar o nosso sacrifício, a nossa oferta diante dele, né? Aí quando diz, e virei a vós, no verso 5, para juízo, e serei uma veloz testemunha contra os feiticeiros e os adúlteros, contra os que juram falsamente e os que defraudam em seu salário ao diarista.
e a viúva e ao órfão e aos que fizeram injustiça ao estrangeiro, não tendo temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor dizendo, não adianta, né, trazer ao Senhor a oferta, sem ser justo, né? Aquela pessoa que só amaldiçoa, só fala mal, né? Usa da feitiçaria, é um adúltero, né? Adúltero, não somente de ser um adúltero, de trair a esposa, mas de trair a Deus, cultuando outros deuses, né? Falando mal do que é bom da parte do Senhor. Contra os que juram falsamente, aqueles que levantam falsos testemunhos, né? Defrauda o salário da diarista, isso não paga o que é justo para o funcionário, para o servo, para aquele que serve, né? Ali com ele. Muitos dos judeus tinham seus próprios irmãos judeus como escravos, porque ali comprava as suas dívidas, ali não pagava o preço justo, levava vantagem. E é assim hoje no nosso meio. No meio do povo de Deus, tem que haver a justiça. E não só para no meio nosso, entre irmãos, mas nós temos que ser justo também com aqueles que ainda não são de Cristo. Por quê? Nós temos que ser exemplo. Nós temos que exercer a balança da medida por igual. É bom para mim, é bom para você. Dar bom testemunho, porque como alguém vai querer vir ser servo de Deus Altíssimo, aceitar Cristo como Salvador, vendo que não há justiça? Às vezes a pessoa contrata um trabalho, um serviço, e o aquele que está contratando ali, né, aquele emprego, aquele serviço, não quer pagar o que é devido. Ou aquele que é contratado, às vezes, e é cristão, cobra um valor altíssimo e não entrega o que é combinado. Então, o que o Senhor chamando a atenção para todas as coisas, que nós venhamos ser justos em toda e qualquer situação. Em exercer em santidade, em reverência ao Pai, né? Nós temos que cuidar da viúva, do órfão, cuidar daquele que necessita. E os que fazem justiça aos estrangeiros, isto é, aquele povo ali de Israel, de Judá, eles um dia foram estrangeiro, né? Eles foram escravo, eles foram estrangeiro lá no Egito. Então o Senhor está dizendo que era para eles lembrarem que um dia eles estiveram na posição de escravo, que agora eles tinham que exercer a justiça. Eles não poderiam exercer da forma que eles foram. Eles têm que exercer a justiça. Assim somos nós. Lembrar que um dia fomos escravo do mal e agora nós temos que estender a mão para libertar. Aleluia. Não tendo temor de mim, diz o Senhor. Quer dizer, eles fazem justiça aos estrangeiros. Isso nós não podemos fazer injustiça para aqueles que ainda estão em escravidão. Nós não podemos, porque ainda não aceitaram a Cristo, nós fazemos ali pouco caso, nós queremos levar vantagem. Não, nós temos que agir com justiça para os que são de Cristo e para os que ainda não são. É respeitar, é amar, porque Deus ama a todos. Deus quer resgatar a todos. E Ele quer usar as nossas vidas para nós sermos resgatadores de almas. Aleluia! Aí no verso 6 que diz, porque eu sou o Senhor, não mudo. Por isso, filhos de Jacó, vós não fostes consumido. Olha, porque eu sou Deus e não mudo. Por isso, filhos de Jacó, vós não fostes consumido. Porque Deus não muda em relação ao que Ele tinha prometido àquele povo, ao amor que Ele tem pelo povo. Por isso, o povo não era consumido, como foi consumido muitos outros ali, né? Os filisteus que foram aniquilados, né? Foram ali consumidos, aquele povo foram destruídos por total. Mas o Senhor está dizendo que Ele tinha amor, Ele tinha uma promessa sobre o povo de Deus. Então, por isso, eles não são consumidos, porque Deus, Ele não quer voltar atrás, Ele não volta atrás da palavra dEle, por isso eles não foram consumidos, porque Deus, Ele não muda, Ele ama, né? Desde os dias dos vossos pais, vós apartaste das minhas leis e não guardastes, voltai-vos para mim. Então o Senhor dizendo, olha, desde a época dos seus pais, vocês têm errado contra mim. Vocês têm cometido falhas contra mim, mas volta-se para mim. Ele diz ali, ó, e não guardastes, né, as leis do Senhor. Voltai para mim e eu
me voltarei para vós. Se nós voltarmos ao Senhor, pedindo perdão, reconhecendo as falhas, o Senhor se volta para nós. Se, né, um povo ali que está em pecado, clamar ao Senhor, correr aos pés do Senhor pedindo perdão, o Senhor, ele não vai lançar fora, mas ele vai então perdoar. O Senhor está dizendo, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é, o Senhor dos Exércitos está dizendo, voltai para mim que eu vou voltar para vocês, né? Quebrando o coração diante de mim que eu vou aceitar o pedido de perdão. Mas disseste, no que havemos de nos voltar. Isso o Senhor estava clamando para o povo voltar-se a ele, mas o povo estava tão cego que estava dizendo, no que nós temos pecado? No que nós temos falhado? E o Senhor falando ali com o povo dele, né? Era um povo já escolhido do Senhor. E eles não queriam reconhecer, eles estavam tão cegos espiritualmente que eles não queriam reconhecer as falhas. Eles não queriam assumir ali que eles já estavam contaminados, tão ali cauterizados, que eles não conseguiam ver o pecado diante deles. E o Senhor continua no verso 8, dizendo assim, roubará o homem a Deus, pois vós me roubaste e dizei no que te roubamos. Nos vossos dízimos e oferta. Roubará o homem a Deus, pois vós me roubaste e dizeis, no que te roubamos? Nos vossos dízimos e oferta. Nos vossos dízimos e oferta. É o próprio Senhor dizendo, né? Se é possível o homem roubar a Deus. E o Senhor estava dizendo, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Até naquelas que entregavam ao Senhor, muitas das vezes, estava sendo roubado. Por quê? Porque era dízimo e oferta, muitas das vezes, com uma mão estendida ao Senhor, suja de sangue, suja de coisas erradas, coisas que não agradavam ao Senhor, não era chegada na linha do Senhor, não era aceita ao Pai. E quando ali muitos desses dízimos e ofertas eram levados ao templo, à casa do Senhor, os próprios líderes ali, eles roubavam o Senhor nesses dízimos e ofertas, que às vezes não eram levadas para as necessidades a cabo do templo, que era para ajudar as viúvas, os órfãos, né, e os estrangeiros. O Senhor estava dizendo que era para ser usado para a função do reino de Deus. Não era para outra coisa, mas era para usar na obra, né? Então, e muitos ali perguntam, né, no que te roubamos? E a resposta do Senhor já vem rápido, nos dízimos e nas ofertas, nos vossos dízimos e nas vossas ofertas. Então, muitos dizem, não, isso aqui é só no Velho Testamento. Mas lá em Mateus 23, a gente vê o Senhor dizendo, né, que roubavam, não adiantava os homens ofertarem a Deus, mas não serem bons em outras coisas, tinha que fazer todos, tudo, né, é um complemento. Não adianta somente dar o dízimo e ter um coração duro, ser uma pessoa má. Não adianta a pessoa ser má e não ser boa em tudo e ela reter o dízimo. Por quê? Ela está, de uma certa forma, não confiando em Deus. Quando nós somos por completo de Deus, quando ele diz ali que ele vai ser o fundidor e purificador da prata, isso é, ele quer ver refletido em nós a face dele. Ele quer a nossa dependência, que a nossa dependência seja totalmente nele e não nas coisas materiais. Então, nós temos que ser dependentes do Senhor, não somente financeiramente, mas também espiritualmente. E quando nós estamos entregues espiritualmente na mão de Deus, nós vamos estar livre, né, do nosso eu, nós vamos estar livre do que possa nos contaminar, nós vamos estar livre de pensamentos de fracasso, nós vamos estar entregue na mão do Senhor, nós vamos exercer aquilo que Deus quer que nós venhamos exercer, o amor, a caridade, a bondade, o reconhecimento, o desprendimento das coisas materiais, e nós vamos valorizar aquilo que Deus pede para nós valorizarmos, que é temer a Deus acima de todas as coisas, né? Não que nós não venhamos adorar outros deuses, mas que a nossa adoração seja plenamente a Ele. Nós não vamos exercer da falsidade, né? Feitiçaria, quando se fala de feitiçaria, também nós falarmos negativamente, né? É nós falarmos coisas que não devíamos, contra aquilo que Deus fala que é verdade. Então, que nós venhamos estar assim,
diariamente na presença do Senhor, clamando pela misericórdia, né? Não adulterando, não sendo adúlteros contra Deus. Porque quando nós adoramos qualquer outra coisa que não é Deus, nós estamos sendo adúlteros espiritualmente. Nós estamos abandonando a nossa fé no Deus único para seguir algo, um padrão, um direcionamento, uma mentalidade humana, né? Que não é aquela vinda de Deus. Mas quando nós confiamos verdadeiramente em Deus, nós estamos confiando no sacrifício vivo de Jesus na cruz, que aqui está dizendo que ele ia enviar um mensageiro, né, para preparar o caminho diante dele, do próprio Deus, né? E virá subitamente ao seu templo o Senhor a quem vos procurais, e o mensageiro da aliança. Quem os judeus procuravam? Eles esperavam, almejavam e desejavam a vinda do Messias. É esse que veio, passou pela cruz, derramou teu sangue para nos purificar dos nossos pecados, né? Ele é o mensageiro da nova aliança. Ele é o mensageiro do tempo da graça. Nós estamos nesse tempo da graça. Mas isso não anula aquilo que o Senhor já tem falado. Que nós venhamos vir ofertar diante do Senhor com as nossas mãos e o coração limpo. Para que venha subir ao Senhor essa oferta. Para que venha ser aceita essa oferta. Quando nós vamos diante do Senhor ali purificados pelo lavandeiro, nosso Jesus, aquele que veio, passou pela cruz. Então, aceita nossas ofertas. Nós não devemos roubar Deus em nenhum momento, né? Nem nos dízimos e nem nas ofertas. Nós não devemos. E isso, quando nós olhamos para... Quando se fala de dízimos e ofertas, é difícil para quem instrui, para quem fala, para quem... direciona a pessoa para fazer isso, porque é um mandamento, uma instrução de Deus na palavra, né? A respeito do dízimo e da oferta. Porque ela está ali relacionada desde o início, sobre a purificação daquilo que nos condenou, né? Quando nós vemos lá pela oferta de Abel e Caim, e Abel ofertou um cordeiro, um dos melhores, e Caim ofertou ali as frutas, aquilo que era plantação no campo. E às vezes, muitas vezes eu falava, Senhor, por que a oferta de um o Senhor aceitou e a oferta do outro não? Às vezes eu ficava indagando, por que o Senhor não aceitou por igual? Mas era Deus ali já desde o início mostrando que pela queda de Adão e Eva, onde eles foram tentados, e Satanás, através daquela serpente, ofereceu o fruto da terra, né? Ofereceu aquele fruto que não era para eles mexerem, né? Eles podiam comer de tudo, menos daquele fruto. Então, quando foi ofertado aquilo da terra, isso era a oferta que Satanás faz todos os dias na nossa vida, é oferecer coisas materiais. Mas, quando Deus ali aceitou a oferta de Abel, que era o cordeiro, aquilo agradou o Senhor, era o Senhor dizendo, é através do cordeiro manso, humilde, o sacrifício vivo de Jesus na cruz, que esse mal vai ser aniquilado, que esse pecado vai ser perdoado, que o meu povo vai ser resgatado, aonde a nova aliança nos conecta ao Pai, aonde nós voltamos a ter a livre acesso ao Deus poderoso e santo, aleluia. Então, a gente começa a entender que não era apenas uma oferta ao Senhor, mas era quando um ali dava o sacrifício vivo ao Senhor, enquanto o outro dava aquilo que era representando coisas materiais. E o Senhor, Ele não quer que nós venhamos dar apenas o que é material, mas que nós venhamos ofertar, ajudar, abençoar a obra, as pessoas, mas de todo o nosso coração. Porque dar... ali representando o que Caim deu, representava as coisas materiais, era a oferta do inimigo para, né, fazer o homem pecar. Então, ali nós começamos a entender porque uma oferta foi rejeitada, né? Por que a outra foi aceita? Que somente através de Cristo nós somos novamente ali conectados ao Pai. Nós temos livre acesso ao Pai. Aleluia! Aí, continuando aqui, ó,
verso 9, eu ia até somente o verso 7, mas agora, né, Deus falando, vamos mais um pouquinho adiante. Sois amaldiçoados com maldição, porque vós, toda esta nação, a mim roubais. Isso, quando nós roubamos a Deus, isto é, quando nós colocamos mais a nossa confiança nas coisas materiais, e nós não queremos separar aquilo que Deus disse que é a semente, nós não estamos confiando em Deus. Mas quando nós tiramos a oferta, o dízimo, e separamos ao nosso Deus poderoso e santo, é em reverência e não por obrigação. Nós temos que fazer por um todo, por um completo. É confiando. Senhor, eu tenho que andar em santidade e eu te oferto em amor. Eu te oferto em gratidão, em reconhecimento, que tudo que vem até mim veio porque o Senhor assim permitiu, né? Então, ali a gente aprendeu com Abel, que Abel deu o que era melhor. Ele deu o melhor para Deus, em reconhecimento que ele não era merecedor. E não podemos querer dar a sobra ao Pai. Aleluia! Não é que a oferta e os dízimos vai cobrir os seus pecados. Não, não vai cobrir. Nós temos que estar aqui, Deus está instruindo, né? Que ele vem, ele refina, ele vai refinar como refina-se o ouro e a prata. Nós, o povo de Deus, temos que estar com o coração, com as vestes limpas para ofertar ao Pai. É um conjunto para sermos abençoados. Então, quando nós não fazemos isso de comum acordo, né, ali, de total entrega ao Senhor, nós somos o quê? Sois amaldiçoados com maldição. Porque nós estamos indo com a intenção errada ao Pai. Então, aí vem a escassez, a esterilidade. Quando eu disse ali, porque vós, toda essa nação, a mim roubais, está declarando a razão da pobreza, né? Entre outras coisas que acontecem no mundo, não somente a pobreza material, mas a imoralidade e todas as outras coisas. Nós não podemos roubar do Senhor. Qual é a oferta amável ao Senhor? É o teu coração quebrantado diante do Pai. Junto com a tua oferta, né, financeira ao Pai, a alguém, quando você faz a um pequenino, a um irmão, a um estrangeiro, a uma viúva, você fazendo em nome de Jesus, né, em reverência a Deus, por obediência ao Pai, em amor àquilo que Deus já fez por você, Deus está recebendo. Os dízimos ali para ajudar na obra do Pai, para essa função de ajudar as pessoas. Então, é um conjunto. É um amor, né? Não é nós estarmos distorcendo a palavra de Deus. Às vezes é difícil nós falarmos, uma dificuldade que eu tenho é de falar a respeito de que nós somos obrigados, se nós queremos realmente agradar a Deus, sermos ofertantes, sermos dizimistas, mas acima de tudo também ter um coração limpo e quebrantado, um coração em reverência ao Senhor, um coração quebrantado diante do Pai, um coração ali, né? Não que nós não vamos pecar, mas um coração que não quer viver no pecado. Não é um pecado programado, mas é um pecado involuntário quando acontece, mas que também logo você sente ali o temor do Senhor e corre pedir perdão. É isso que o Senhor quer de nós. Amém? É necessário, não tem como nós vivermos uma coisa e não vivermos a outra. Né? Eu vou achar aqui, Mateus 23, 23, amém? Só para testificar aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, diz Jesus aqui, pois que limpais o lado de fora do copo. Não, peraí, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais o hortelã e o endro e o cominho, e deixais o que é mais importante da lei, ou seja, o juízo e a misericórdia e a fé. Então, o Senhor dizendo, ai de vocês hipócritas, né, que dizimai, né, isso quer dizer, o endro e o cominho, mas deixai o que é mais importante. O que é mais importante da lei? Ou seja, juízo, justiça, né, misericórdia e fé. Isso nós temos ser justo, temos misericórdia e temos fé no que Deus fez por nós através da cruz.
Deveis, porém, fazer estas coisas, deveis, o Senhor não está dizendo que não é para deixar de fazer o dízimo e oferta, deveis ofertar e dizimar, sem, porém, omitir aquelas. Isso é, nós devemos ofertar e dizimar, mas não devemos deixar de exercer justiça, amor, misericórdia e a fé em Deus, a fé no que Deus fez por nós, dando Cristo para morrer na cruz. Fé naquilo que Deus fez por nós, dando o Messias, o nosso Jesus, para passar pela cruz e perdoar os nossos pecados. Então, não tem como nós fazermos de uma forma, eu sou dizimista e ofertante, mas eu não tenho amor. Não tem como você ser abençoado. E não tem como você ali falar que tem amor, tem uma coisa e outra, e não querer dizimar e ofertar. Por quê? Você não está confiando que Deus vai fazer a promessa que Ele vai continuar falando aqui conosco, amém? Que diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois me provai nisto. Isso, trazei os dízimos à casa do tesouro. Isso é no templo do Senhor, né? Para que haja mantimento em minha casa. Isso é para que não venha faltar ali. Naquela época, os sacerdotes dependiam da oferta. Tem alguns sacerdotes que ainda dependem, porque vive integralmente para a obra. Ali, né? Ajudando instituições, fazendo aconselhamento, cuidando da obra. E outros que têm emprego, né? Trabalham e exercem. E depois me provar, isso é, você leva ao Senhor. Primeiro você obedece, primeiro você faz isso, seja limpo, deixa Deus ser o lavandouro da sua alma, do seu coração. Tem um coração contrito e quebrantado diante do Senhor, arrependido, limpo. Deixa ali, né? Você está limpo como uma prata, para que venha refletir a face de Deus em você. E depois você leva seu dízimo e a tua oferta até o Senhor. E olha aqui, e depois me provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus que está dizendo. Faça isso e depois provai, né? Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei as janelas do céu. Veja, as duas coisas, ter um coração puro, quebrantado, uma alma voltada e obediente ao Senhor, ofertar e dizimar. Faça a prova do Senhor. Então, se não vos abrireis as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal. Isso é, o Senhor vai abrir as janelas do céu para derramar uma bênção tal sobre nós. Que tal? Como? Em abundância. O Senhor não vai abrir a porta Ele vai abrir naquele grande dia para que nós vamos entrar pelos, né, portal ali do céu. Mas Ele vai abrir abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Veja, Deus está dizendo que quando nós obedecemos a Ele em toda a área da nossa vida, Ele vai derramar uma abundância tal que que não vai haver lugar suficiente para nós recolhermos. É uma bênção tremenda, né? Que nós vamos ver o transbordar de Deus sobre nós. Faça a prova de Deus, é o próprio Deus do exército dizendo, faça a prova de mim. Coração quebrantado, contrito, voltado ao Senhor, ofertai e dizimai. Repreenderei também por causa de vós os devoradores, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. O Senhor, através da obediência total ao Senhor, em todas as áreas, espiritualmente, moralmente e ali financeiramente, o Senhor vai repreender os devoradores, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa videira no campo não será estéril. Diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor dizendo, faça a prova de mim, e você vai ver que eu vou derramar abundância e vou repreender o mal. Aleluia! E todas as nações dirão que vós sois bem-aventurados, porque serão uma terra desejável, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor está dizendo, se nós andarmos em obediência em todas as áreas da nossa vida, vão olhar para nós e vão dizer que nós somos bem-aventurados. Que nós somos bem-aventurados e, e serão uma terra desejável, diz o Senhor dos Exércitos.
As vossas palavras contra mim foram agressivas, diz o Senhor. No entanto, vós dizeis, o que falamos contra ti? Isso quer dizer, ali o Senhor instruindo e alertando o povo, como eles deveriam agir diante do Pai. Mas o povo ainda continuava dizendo, o que falamos contra ti? Não queriam reconhecer, estava tão cego espiritualmente que eles não reconheciam as suas falhas. No verso 14, vós tendes dito, inútil é servir a Deus, o que nos aproveita, que guardaremos a sua lei e que andemos afligidos diante do Senhor dos Exércitos. Isto é, muitos dizem que era inútil ali servir e guardar a lei do Senhor, porque eles viviam afligidos de alma, eles viviam ali, né, angustiado diante do Senhor dos Exércitos. Porque eles não estavam sendo em pleno ao Senhor, eles não estavam obedecendo em plenitude ao Pai. Eles não estavam aceitando em tudo os direcionamentos do Senhor. Mas com a vinda do nosso Jesus Cristo, nosso amigo, nosso ajudador, nós temos essa misericórdia da graça do Senhor. Todos os dias temos a oportunidade de nos colocarmos diante do Senhor, de coração quebrantado, e reconhecer nosso Senhor como nosso Salvador. Dizemos, pois, agora, bem-aventurados os soberbos e os que cometem impiedade, não só prosperam, mas também tentam a Deus e escapam. Então o povo agora de Deus estava olhando para o ímpio e dizendo, olha, bem-aventurado é esse povo, porque eles andam em maldade, eles fazem o que é mal, eles andam na impiedade e eles são prósperos. Que o Senhor está dizendo, alertando a mim e a você, não tenha cobiça, inveja daquele que tem prosperado impiamente. Mas você que conhece ao Senhor, volta-se totalmente ao Senhor. Se corrija em toda a área da tua vida. Peça para o Espírito Santo de Deus revelar a você o que você precisa corrigir, consertar diante do Pai. E não somente numa área, mas em todas. Não só no dízimo e oferta. E deixando de ajudar a viúva, de ser obediente a Deus, ter amor e fé. Mas que você venha exercer justiça e fé diante do Senhor. E ofertar e dizimar é um todo. Amém? Verso 16 que diz assim, então todos os que temiam ao Senhor falaram frequentemente, cada um ao seu companheiro, e o Senhor atentou e ouviu, e foi escrito um memorial diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E serão para mim especial tesouro, diz o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu atuar para preparar as minhas joias, e os pouparei como um homem que poupa o seu filho que o serve. Então o Senhor está dizendo que nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração, em um todo. Nós vamos ser para o Senhor um tesouro especial. No dia em que ele vier com a vingança dele contra o anticristo e o mal, nós vamos estar poupados como joias preciosas. Quando vier o dia mau sobre a terra, pode cair para a direita e para a esquerda, na frente e atrás. O povo de Deus permanecerá intacto. Aquele que confia no Senhor não vai desfalecer, porque vai estar protegido por Deus. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, e o que não o serve. Veja, é no dia da vingança do Senhor, em que o Senhor vai vir para derramar sobre a terra ali, né, a sua justiça, é que nós vamos ver, nós sempre vamos ver que quem prevalece é quem serve a Deus. E o Senhor está dizendo, então, nós vamos ver, né, nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem é justo e quem não é justo, porque Deus vai guardar e proteger o justo e não o ímpio. Né? Naquele grande dia pode parecer que a maldade está levando vantagem, mas não. Permaneça fiel ao Senhor e você vai ver. Faça prova do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo. Não só eu vou fazer uma troca com o Senhor. Então ele está dizendo em tudo o Senhor está dizendo. Às vezes a gente vê só usando ali para falar do dízimo e oferta. Não. Esteja com o coração puro e quebrantado. Um coração voltado ao Senhor, né? A palavra do Senhor diz, agora eu não lembro
certinho a passagem, mas que se nós formos ofertar ao Senhor com o coração entristecido, deixa a tua oferta e vai se conciliar com teu irmão, para que a sua oferta venha a ser aceita pelo Deus poderoso e santo. Isso é, a palavra do Senhor aqui em Malaquias 3 está dizendo por um todo. O Senhor, Ele quer a nossa oferta de um todo, espiritualmente e materialmente. Não basta apenas de uma forma. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim, para a tua vida, que Deus possa ter falado ao teu coração, assim como Ele falou no meu. Amém? Senhor Deus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu ensinamento, obrigada, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a sermos obedientes em todas as áreas da nossa vida. Meu Pai, que nós não venhamos olhar para a condição, mas que nós venhamos ser desprendidos, Senhor, das coisas materiais. Que nós não venhamos ser ranzinza, não venhamos ser obstinados, que nós não venhamos reconhecer as nossas falhas, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, usar a nossa boca de forma a denegrir, Senhor Jesus, alguém. Que nós não venhamos ser injustos, que nós venhamos ser abençoador, que nós não venhamos ser juízes, Senhor, mas que nós venhamos ser, Senhor, a mão estendida, um coração quebrantado e voltado, Senhor, para aquilo que o Senhor quer. O Senhor diz que o Senhor quer nos moldar, quer nos limpar, quer ser o fundidor e purificador da prata, isso é, né? O Senhor quer nos limpar. Nós somos povo do Senhor. O Senhor quer nos refinar, como se refina o ouro e a prata, para que a tua face venha a ser refletida em nós, para que possam ver a tua imagem em nós, Senhor, que possam ver nós nessa face da terra como um pequeno Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.